Una breve corrección, va a ser en portugués, pero igual, ¿todos entendemos portugués? No creo, ¿cierto? Así que le damos la bienvenida a Víctor Ozaki, CEO de Pixel. Él viene directamente desde Brasil, dedicado al seguro agrícola, no sé si lo han visto ya, y que actúa como socio estratégico de aseguradoras, cooperativas, instituciones financieras y además reaseguradoras. Con el tema menos riesgo, más inteligencia, cómo Brasil está remodelando el futuro de los seguros agrícolas. Adelante, Víctor. Obrigado. Buenos dias. Daqui para frente, bom dia. Falarei devagar, portanto, se tiverem alguma dúvida, por favor, podem me parar que eu volto a explicar, ok? Meu nome é Víctor Ozaki, sou terceira geração de japoneses no Brasil. Minha família era de agricultores e nossa preocupação na Pixel é com relação à segurança alimentar, que tem a ver um pouco com a minha história familiar. Alguns números importantes para quem não conhece o setor agronegócio do Brasil. Nós temos aproximadamente 2,7 trilhões de reais de PIB do agronegócio. Dividam por 5 para achar o número em dólar, ok? Desculpem, aqui está em reais, mas é só dividir por 5. 23% do PIB do Brasil vem do agronegócio. Nós somos o primeiro exportador em nível mundial. 891 bilhões de reais de exportação e quase 30 milhões de pessoas empregadas. Então, é o principal setor econômico do Brasil. Junto com Estados Unidos, China e Rússia, nós temos ali os principais players. E quando se fala em agronegócio, novamente se fala em segurança alimentar. A segurança alimentar, ela percorre o crédito, percorre insumos, fertilizantes, defensivos, mas também a parte de mitigador de risco, que é o seguro. O seguro agrícola, em nível mundial, ele depende muito do governo, pelo seu perfil catastrófico, de risco sistêmico. Apesar da agricultura do Brasil ser muito grande, ser muito pujante, nós temos uma penetração do seguro agrícola ainda muito pequena. 8,1% da área plantada é segurada. Em comparação aos Estados Unidos, que tem aproximadamente 60% da área plantada segurada. Por que isso acontece? Nós temos desafios estruturantes no Brasil. Eu vou separar em duas frentes. Uma frente do governo pelo subsídio. O subsídio é muito pequeno no Brasil, frente aos Estados Unidos. Então, as companhias têm dificuldades em vender seguros, porque o subsídio ao prêmio ainda é baixo no Brasil. E questões em relação às seguradoras, ao mercado segurador. Nosso cliente é a seguradora, resseguradora. As companhias têm problemas de jornada, tem problemas de dados e tem problemas de produto e precificação. Então, juntando o problema do governo, o problema das companhias seguradoras, a penetração do seguro no Brasil ainda é muito pequena. Mas existe um potencial de crescimento muito grande. Hoje, no Brasil, movimenta-se 1 trilhão de reais, aproximadamente 200 bilhões de dólares de crédito de custeio, ou seja, o financiamento do agro de janeiro a dezembro. Então, se eu pegar 200 bilhões de dólares, somente 10% desse valor é segurado no Brasil. 90% não tem seguro. Então, uma indústria a céu aberto, em que 90% de tudo que os bancos financiam para o setor não está coberto por nenhuma proteção. Então, existe um problema hoje no Brasil de recuperação judicial, de falência de empresas, porque a mudança climática chegou no Brasil e está criando um problema muito grande de dominó.
Pega o produtor, perda no campo, perde o agente financeiro, perde a indústria de insumo. Isso é um fenômeno em cascata. Então, aqui nós temos, olhando para a situação das companhias seguradoras, uma situação em que a contratação do seguro ela não é boa, demora-se 15 dias para que a apólice seja emitida. Então, demora-se muito. E o seguro, muitas vezes, é acoplado ao crédito. O agente financeiro vende o crédito e junto com o seguro. Mas se vender o crédito e demorar 15 dias para emitir uma apólice, o problema é que perde-se a venda, perde o cliente. Avaliação de risco imprecisa. As companhias, infelizmente, não têm a especialidade de outros ramos, seguro, vida, saúde, no seguro agrícola. Então, a avaliação de risco ainda ela é muito ineficiente. Processos manuais e burocráticos é muito lento, altos custos operacionais e também uma dificuldade de escala. No Brasil, o seguro agrícola é muito focado na região sul do país. Então, aí existe um problema de concentração de risco e antisseletividade, a seleção adversa. E como que a Pixel ela se insere nesse mercado? Nós trouxemos uma série de tecnologias, por exemplo, sensoriamento remoto. Para quem não conhece essa palavra, é a geotecnologia, são as imagens satélite. Nós usamos 3 tipos de satélites com diferentes resoluções espaciais e temporais que é possível acompanhar, monitorar toda a lavoura, toda a fazenda, toda a área segurada, do plantio até a colheita. A IoT, Internet das Coisas, o dado gerado por uma colheitadeira, via um sensor, pode ser repassado para o nosso banco de dados. Então, a gente aproveita o que existe de dados sendo colhidos no maquinário para que, então, esse dado possa ser aproveitado para criar produtos melhores. A inteligência artificial, em toda a jornada do seguro, desde a parte de geração de dados até os chatbots na ponta para venda, nós usamos toda essa parte de inteligência artificial. E Big Data, a gente tem 34 anos de dados acumulados de clima, não só no Brasil, mas em toda a América do Sul. 20 anos de dados de satélite. Então, é um grande, gigantesco banco de dados que nós temos que armazenar isso tudo em cloud. Então, trabalhar com Big Data é um desafio. Como que nós, então, geramos mais inteligência e, consequentemente, mitigamos o risco das companhias seguradoras? Então, na imagem de satélite, por exemplo, nós integramos com a modelagem de crescimento biofísico de plantas. O que é isso? É uma tecnologia nossa. Então, imaginem que vocês têm uma semente de soja na mão de vocês. Vocês jogam no solo, na fazenda. Nós simulamos o aparecimento de raiz, do caule, das folhas, dos grãos, ou seja, do plantio até a colheita, nós simulamos em cloud pela modelagem. E usamos como inputs dessa modelagem dados climáticos e dados satelitais, tipo de solo e também a genética de cada cultivar. Isso entra na modelagem, então isso sai com output de até 30 anos de dados de risco por fazenda, fazenda por fazenda. E o mais interessante, no momento da cotação, lembrem que eu disse que para emitir uma apólice, tradicionalmente, demora 15 dias. A nossa cotação é em até 3 minutos e a emissão de apólice em até 5 minutos. Então, não se perde uma venda porque a subscrição, ela demora. A nossa subscrição, ela é muito rápida e já customizando produtos e precificando o risco de forma individual, um a um. Tem uma outra questão, que no Brasil, infelizmente, é tudo feito por média. E a média, vocês conhecem bem, tem o problema da seleção adversa. Eu seleciono os agricultores, o cliente de risco maior, se eu precifico pela média. E eu não atraio para a minha carteira o agricultor de risco mais baixo.
Então, aqui nós usamos toda a parte de inteligência artificial, com algoritmos de machine learning, para identificar padrões, a automação de processos de subscrição. Então, imaginem que vocês têm uma plataforma em que vocês podem setar a subscrição de vocês. Então, compliance socioambiental, não pode entrar em área de floresta, de reserva legal, por exemplo. Então, nós conseguimos identificar digitalmente a área e se entrar 0,1%, por exemplo, de invasão de floresta, a gente já barra na cotação. Então, esse processo de subscrição automatizado, ele é muito importante porque dá agilidade e transparência na operação. E gestão digital de sinistros. Sinistro no agro, em qualquer lugar do mundo, geralmente tem muita fraude, muito risco moral. O problema é como você mitiga esse risco moral nessa etapa do processo. Então, aqui também nós usamos inteligência artificial para identificar o que o perito ele fez em cada ponto amostrado da fazenda. Então, ele tem que entrar na fazenda e nós direcionamos esse perito para as áreas que ele tem que visitar. Se ele não visitar, o laudo de vistoria não fecha. O perito não sai da fazenda com o laudo finalizado. Alguns cases importantes para ilustrar. Então, aqui nós temos, com a nossa plataforma, uma redução da sinistralidade de aproximadamente 35%, um aumento do prêmio em aproximadamente 5%, o aumento da produtividade, e estou falando do operacional da seguradora, em 300% e redução no tempo operacional em aproximadamente 75%. Então, o digital ele precisa entrar no processo da seguradora de uma forma em que nós trabalhamos a tecnologia dessa companhia, trabalhamos o processo e trabalhamos as pessoas. Então, esses 3 pilares nós trabalhamos para que a jornada ela seja digital e o ganho seja efetivo. Passando aqui. Então, algumas tendências importantes. Eu li hoje em uma mídia do Brasil que a safra que o Brasil vai colher esse ano, a safra de grãos, soja, milho, trigo, ela estava prevista para ser colhida só em 2029. Então, nós teremos um recorde de uma safra, uma colheita muito grande, que só era prevista em 2029. Então, esse é um ponto importante. O agro do Brasil está crescendo muito e muito rápido. A produtividade ela aumenta a cada ano, mais do que a expectativa. Mas, como é que a gente lida com esse crescimento tão grande e com a situação de mudança climática? Então, o seguro no Brasil, agrícola, está passando por um momento de transformação. Esse modelo digital, com muito dado, com muita tecnologia, com muita inteligência artificial, ele está começando a ser adotado pelas companhias seguradoras. Além disso, o risco não tem fronteira. Então, o nosso modelo ele serve para a Argentina, para o Paraguai, para o Chile, obviamente respeitando as particularidades de cada país em relação ao seu microclima, à sua cultura agrícola, mas a jornada ela pode ser unificada. Então, aqui a tendência é chegar em 2030 com um aumento da área plantada de mais de 30% do que nós temos hoje. Uma informação importante, que o Brasil é o único país do mundo que ainda tem área a ser aberta. Os americanos não têm mais, a União Europeia não tem, a China também não tem um pouco, a Rússia também tem um pouco, ali beirando ali os 5% de área a ser aberta. O Brasil é o único país do mundo que tem aí um horizonte de mais de 10% da área total do Brasil a ser aberta para a agricultura e também para a pecuária. Então, esse é um ponto importante e insere o Brasil num contexto muito estratégico em segurança alimentar. Mas, novamente, voltando ao início aqui da palestra, a segurança alimentar precisa de proteção. Então, nós estamos trabalhando para que isso seja consolidado no Brasil.
Muito obrigado, convido a todos aqui a entrar nessa jornada do seguro agrícola. É um assunto muito especializado, mas também muito importante e estratégico para qualquer país do mundo. Obrigado. Excelente presentación, Víctor. Muchas gracias por estar presente aquí en el escenario hoy. Te tenemos este pequeño presente. Obrigado. ¿Cómo estuvo todo? Muito bem. Muy bien. Sí. Genial. Muchas gracias. Gracias. ¿Por acá? Não tem mais pergunta? No. Não? Para-